Olá, meus amigos e minhas amigas. Zelensky fala muito sobre a necessidade de armas de defesa aérea para a Ucrânia. No entanto, gente, a escassez de tropas é uma situação bem crítica. Há um problema sério para manter soldados suficientes na linha de frente, principalmente na infantaria. E aí, diante do desgaste, algumas unidades militares estão começando a dar uma segunda chance àqueles que deixaram seus postos durante a guerra. Desde 2022, quase 95 mil casos foram abertos contra soldados que saíram sem permissão ou desertaram. Agora imagine, só em 2024, 2/3 desses casos foram registrados. Isso acaba mostrando como a situação tem se agravado com o prolongamento do conflito. Grandes perdas humanas entre mortos e feridos têm esgotado as forças da Ucrânia e eles simplesmente não conseguem repor as tropas na mesma velocidade. A gravidade da situação é tão grande que a 47ª Brigada, uma unidade de elite ucraniana, decidiu abrir as portas para soldados que se ausentaram sem autorização. Bom, gente, não estamos falando aqui exatamente de desertores de campo de batalha, mas de quem deixou as bases. E nessa situação é considerado um problema menor pelo exército ucraniano. E o governo até chegou a sancionar uma nova lei que descriminaliza a primeira ausência de um soldado, permitindo que ele volte ao serviço. Resultado? Em apenas um mês, 6 mil soldados que estavam fora voltaram às suas unidades, sendo que 3 mil retornaram nas primeiras 72 horas após a lei ser assinada. O coronel Alexander Irichuk comentou que está ajudando a reforçar as fileiras. O oficial Mikhailo Peretti, de outra brigada, disse que já recrutou mais de 30 homens que tinham saído de suas unidades. É uma tentativa de resgatar aqueles que saíram, seja por cansaço, dificuldade de adaptação ou até mesmo pela longa exposição ao conflito. Como explicou o analista Gil Bandolar, boa parte desses soldados são homens em seus 40 anos, com saúde já debilitada. Um exército composto por combatentes nessa condição vai naturalmente se desgastar mais rápido do que um de jovens na faixa dos 20 e poucos anos. Além disso, a falta de substitutos para os soldados perdidos coloca uma pressão física e mental gigantesca sobre aquele que permanece na linha de frente. Enquanto isso, Zelensky continua batendo na tecla de que o problema não é a falta de soldados, mas de armas. Ele disse recentemente que só 1/4 das novas brigadas formadas no último ano recebeu os equipamentos necessários para combater. E ele tem resistido à pressão dos Estados Unidos para baixar a idade mínima de alistamento de 25 anos para 18 anos. Agora, o que a gente tira disso tudo? Bom, por um lado, essas medidas para reintegrar soldados podem ser realmente um alívio momentâneo, mas, por outro, mostra o nível crítico de desgaste da Ucrânia. Será que é o suficiente para mudar os rumos do conflito? É claro, gente, que essa situação crítica de pessoal não é exclusividade da Ucrânia, tá? A Rússia também enfrenta esse tipo de problema, mas basta considerarmos a população dos dois países para percebermos que o problema para a Ucrânia é bem pior. O moral da própria população está muito mais fragilizado e o fim da guerra passa a ser o único objetivo, já não importando se no campo de batalha ou na mesa de negociação. E aí é que entra o fator Trump. Então vamos conversar um pouco sobre as possíveis propostas de paz que podem surgir a partir da posse de Trump. Segundo análises recentes, essas ideias incluem medidas bastante controversas para Zelensky, como ceder parte do território ucraniano à Rússia por tempo indeterminado. Olha só, entre os conselheiros de Trump estão nomes como o general aposentado Keith Kellogg, que deve assumir como enviado para os assuntos Rússia e Ucrânia. A ideia deles parece que joga um balde de água fria nas pretensões de Zelensky sobre sua possível entrada para a OTAN. Ao que tudo indica, eles querem tirar a entrada da Ucrânia para a organização da mesa de negociações e, com isso, tentar forçar uma conversa entre Moscou e Kiev. E como fariam isso? Bom, oferecendo incentivos e pressionando os dois lados, ameaçando cortar a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia se ela não aceitar dialogar, mas prometendo intensificar essa ajuda caso Putin recuse negociar. E aí vem a promessa de Trump, que, para muitos, soa mais como uma campanha do que como realidade: resolver o conflito em 24 horas. Vocês acreditam nisso? Bom, analistas estão céticos, dizendo que é impossível pela complexidade da guerra e pelos interesses divergentes de cada lado. Falando sobre a Ucrânia, o presidente Zelensky já mostrou sinais de que pode considerar negociações, embora continue insistindo na entrada do país na OTAN. Ele disse também que precisa encontrar soluções diplomáticas para recuperar os territórios ocupados. Mas do lado russo a história é outra. Putin parece estar jogando com o tempo. Segundo Eugênio Huner, o líder russo prefere esperar conquistar mais terreno e talvez arrancar concessões futuras de Trump ou da Ucrânia.
E as ideias de outros conselheiros de Trump também são bem polêmicas. Tem propostas de criar zonas desmilitarizadas na linha de frente, de oferecer garantias de segurança à Ucrânia em vez de OTAN e até de transformar partes do leste do país em zonas autônomas. Vocês conseguem imaginar a repercussão disso? Tanto na Ucrânia quanto entre os aliados ocidentais, essas ideias enfrentariam uma resistência enorme. Agora, será que o Putin toparia sentar à mesa? Muita gente acha que não, pelo menos não enquanto ele sentir que pode ganhar mais com avanços no campo de batalha. Sem contar que as demandas deles são duríssimas. Abandonar a entrada na OTAN e entregar 4 províncias que ele já considera parte da Rússia, mas que Kiev ainda rejeita. E vocês, gente, o que vocês acham dessas estratégias? Será que essas ideias têm chance de funcionar ou só vão gerar mais conflitos? Bom, mudando de assunto, parece que os problemas da Coreia do Sul não estão apenas em seu vizinho do norte. O presidente Yoon Suk-yeol declarou lei marcial, algo que não acontecia no país há mais de 40 anos. Isso, é claro, causou um verdadeiro terremoto político, com tropas nas ruas tentando invadir o parlamento e, é claro, acabou gerando protestos por toda parte. Logo depois da declaração, 6 partidos de oposição, liderados pelo Partido Democrático, já logo apresentaram uma moção de impeachment contra o presidente. Eles afirmam que a medida foi inconstitucional e acusam Yoon de agir como um golpista contra a ordem democrática do país. A pressão foi tão grande que Yoon recuou em poucas horas. Ele retirou a ordem após o parlamento votar contra e ainda convocou uma reunião do gabinete para aprovar oficialmente o fim da lei marcial. Mas, gente, o estrago já estava feito. Protestos tomaram conta do país e até velas foram acesas em vigílias que lembram as manifestações que levaram ao impeachment da ex-presidente Park Geun-hye lá em 2017. Tá, mas e por que Yoon tomou essa decisão tão extrema? Bom, ele alegou ameaças comunistas da Coreia do Norte e forças anti-Estado no próprio país. Mas ele não deu muitos detalhes, né? Na prática, muitos veem essa ação como uma tentativa desesperada de desviar o foco de problemas internos, como a economia em crise e os escândalos envolvendo sua esposa. Não é à toa que sua aprovação caiu para apenas 19% na última pesquisa Gallup. A situação também gerou um impacto internacional. Os Estados Unidos, que mantém 30 mil soldados na Coreia do Sul, ficaram surpresos e preocupados com a medida. Até suspenderam reuniões importantes, como o Grupo de Consulta Nuclear. Outros países, como o Japão e Reino Unido, estão de olho nessa crise, enquanto a China pediu calma aos seus cidadãos na Coreia do Sul. Bom, a oposição controla a maioria do parlamento e está pronta para votar o impeachment. Mas para que o presidente seja removido, é necessário o apoio de 2/3 dos deputados e a aprovação de 6 dos 9 juízes da Corte Constitucional. Se isso acontecer, ele será o segundo presidente da Coreia do Sul a ser instituído no período democrático, o que já é histórico. Bom, gente, mas nesse quesito, estamos ganhando deles por 1 ponto. Se o impeachment de Suk-yeol for aprovado, eles empatam com a gente. Atravessando o Mediterrâneo, a situação na Síria continua grave e imprevisível, hein? Os combates agora estão se espalhando para a região de Ramá. Os insurgentes estão pressionando tanto pelo norte quanto pelo leste, com ataques intensos que estão colocando o exército sírio em uma posição defensiva. Ontem, os combates chegaram perto de Jabal Zain e Al-Bidin, e hoje relatos indicam confrontos ferozes em Al-Hiyar e áreas vizinhas. Abu Mohamed Al-Golani, que é o comandante do HTS, apareceu em um vídeo na cidade de Alepo, cercado por apoiadores em um gesto altamente simbólico. Como comentamos no vídeo de ontem, essa cidade foi um marco da vitória do regime em 2016. Agora ela está nas mãos dos rebeldes, o que é um golpe simbólico e estratégico para Assad e seus aliados Rússia e Irã. Moscou e Teherã estão se apressando para dar apoio ao regime, mas, ao mesmo tempo, eles enfrentam desafios em outras frentes, como a guerra na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio. A Rússia intensificou seus bombardeios aéreos enquanto milícias iranianas, incluindo grupos iranianos e afegãos, estão sendo mobilizados para reforçar as linhas de frente. No entanto, a perda de bases militares e a captura de armamentos por insurgentes aumentam as dificuldades do governo. Assad, em resposta, lançou uma nova campanha de recrutamento, aumentando os salários militares em 50% e estabelecendo pontos de alistamento em Damasco e Deir al-Zor. Apesar do avanço impressionante, gente, os insurgentes enfrentam certos desafios. A HTS, que é considerado um grupo terrorista por Damasco, aliados ocidentais e até pela Turquia, agora controla uma quantidade maior de territórios do que tinha há anos. No entanto, a governabilidade dessas áreas é uma questão em aberto. Relatos já indicam escassez de alimentos e combustível em Alepo,
o que pode acabar complicando ainda mais a consolidação desse controle. Além disso, gente, a HTS tem aliados variados, incluindo facções rebeldes apoiadas pela Turquia, como o Exército Nacional Sírio, que tem sua própria agenda de manter os curdos afastados da fronteira e criar zonas seguras para refugiados sírios. Como comentamos ontem, essa aliança fragmentada pode acabar se tornando um ponto de tensão no futuro. Os Estados Unidos ainda mantêm tropas no nordeste da Síria, apoiando as forças lideradas pelos curdos, que foram importantes na luta contra o Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, a Turquia segue investindo em seus aliados rebeldes na região. Com isso, meus amigos, a Síria continua sendo um tabuleiro geopolítico bem complexo, com múltiplos interesses regionais e globais se sobrepondo. Tudo isso se conectando tanto com a região do Médio Oriente quanto com o conflito na Ucrânia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.